Boa noite, irmãos. Que Jesus acolha os nossos corações nessa noite, trazendo muita proteção, muita fé, muito amparo. Que essa energia salutar dessa casa amiga, em que acolhemos em nosso coração tanta luz, que essa mesma luz possa chegar aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos amigos, onde tem um coração precisando de uma prece, onde tem alguém precisando de um pouco de amor, que possam receber a energia desse momento. Bom, meus irmãos, hoje vou falar sobre os nossos ajustes com a balança da vida. E eu escolhi uma história contada por Divaldo Pereira Franco, muito legal, uma história muito interessante, que pelas contas que eu fiz, com a contagem dele, aconteceu lá pelos anos de 1980. E ele conta que nessa época, a casa espírita em que eles atendiam, eles faziam um atendimento assim. Primeiro, as pessoas chegavam, assistiam a palestra, se harmonizavam, tinha o passe que nem aqui, e aquelas pessoas que precisavam de um atendimento para a saúde ou de um atendimento espiritual, estavam passando por um problema maior, elas esperavam e eram atendidas por ele. Bem, e num desses dias de atendimentos, já era 2 e pouco da manhã, ele estava no salão apenas com uma senhora, ele estava atendendo a senhora muito humilde, e ele atendendo ela, quando surge no salão um senhor visivelmente agitado, muito agitado, uma menina aparentando 15, 16 anos em camisa de força, e 2 enfermeiros seguranças, assim, bem fortes, para se precisasse usar a força, eles teriam que agir ali. E eles entraram, só estava o Divaldo e a senhora ali no salão, os outros tarefeiros da casa estavam na secretaria esperando os trabalhos encerrar da noite. E ele seguiu atendendo a senhora. E o homem gritou de lá da porta: "O senhor pode vir nos atender aqui?" E o Divaldo atendendo a senhora. Ele disse: "Olha, o ideal é que o senhor venha até aqui, porque os espíritos só atendem aqui. Se eu for até aí, eles não vão ir atender." Ele já conhecendo a fantasia que as pessoas criam na mente, né? E aquele senhor querendo chegar, já atropelando o atendimento. E ele disse: "É mesmo? Só atende aí?" "Sim, só atende aqui. Os espíritos não vão aí." "Não, então eu vou." E ficou mais próximo de onde estava de volta. A senhora ficou nervosa com aquela situação, né? E disse assim: "Olha, quem sabe, né, eu vou embora." Ele: "Não, a senhora está aqui desde muito cedo esperando, a senhora vai ser atendida. E ele vai ser atendido na hora que for para ele ser atendido." Daí ele terminou, atendeu a senhora foi embora. E então o homem se aproximou. E a menina estava na camisa de força, e mesmo presa à camisa de força, ela resmungava e ela se mexia muito, ela estava visivelmente abatida. E então o homem disse assim: "Você é o Divaldo?" E o Divaldo disse: "Sou." E ele disse: "Pois é, aquela ali é minha filha, ela está doente, enlouqueceu de um momento para outro. Imagine o senhor que nós estávamos na sala, no aniversário de 15 anos dela, eu me aproximei do piano, pedi para ela tocar, ela se dirigiu a mim, deu-me uma bofetada, sem nada mais. E quando eu olhei, ela estava transparente, pálida, agitada. E começou o nosso calvário. A nossa filha enlouqueceu. Enlouqueceu dessa forma como eu estou lhe falando. Não houve como acalmá-la. Então chamamos um médico, ele aplicou uma injeção, ela acabou dormindo. No dia seguinte, o doutor sugeriu que a internássemos em um hospital psiquiátrico. Então fizemos isso e ela está com o diagnóstico
de esquizofrenia. Então eu vim aqui, mas eu não sou espírita, tá? Se explicando, né? Porque parece que ser espírita, se a pessoa não vai na linha, a linha vai na pessoa. E se eu não sou espírita, eu não quero me envolver nessas coisas. Aí o Divaldo suspirou, olhou pra ele. Quais coisas? Essas coisas, você sabe? Não, eu não sei. Quais coisas? Ah, esses negócios aí de falar com espíritos. E começou a dar umas definições absurdas do que é o espiritismo. O Divaldo olhou para ele e disse assim: o senhor vê, eu não sabia disso. O senhor vem aqui hoje pela primeira vez me explicar. Eu trabalhando esse tempo todo e eu não sabia. Mas vamos então, me conte, siga com o caso. E daí ele prosseguiu. O meu médico, o doutor fulano de tal, falou assim com uma pompa, porque era um médico que custava muito dinheiro, o custo aquisitivo, era um médico muito famoso. Ele falou de uma forma assim, como se quem diz assim, eu posso, né? Ele disse que ela está com esquizofrenia e que esquizofrenia ainda não tem cura. Aí ele explicou para o Divaldo, deu a definição. Divaldo conhecia muito bem a definição. E o senhor prosseguiu. Ele sabe que não a pode curar, porque ela está piorando a cada dia. Mas ele disse, o médico disse, tem um tal de um Divaldo lá na Cidade Baixa, que é metido nessas coisas. Então procure. Porque essa gente tem uns tais mistérios, superstições, a ignorância popular e às vezes acerta. Vá lá, leve a moça e vê o que ele pode dizer. Aí Divaldo disse, meu Deus, por favor, dai-me paciência para lidar com as pessoas sociais e educadas, porque os brutos eu aguento, mas essas são mais difíceis. E ele disse, então é ela, minha filha. E ele disse, pois bem, qual é o nome dela? Cibele. Que lindo nome, Cibele. Ela estava muito agitada, estava babando, os olhos fora de órbitas, movimentando-se. Então Divaldo fala assim, vamos tirar a camisa de força dela para eu poder atender melhor. E um dos rapazes de segurança diz assim, não vamos tirar nada. Ela está no hospital, trouxemos aqui com camisa de força. E se a gente tirar a camisa de força, ela quebra tudo isso aqui. E pra gente colocar a camisa de força de novo, vai ser muito difícil. Então nós não vamos tirar. Aí o Divaldo fala, pois bem, então eu não vou atender. Porque eu não atendo ninguém em camisa de força. Aqui é a casa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não quer que ninguém fique amarrado na sua casa. Eles não entenderam muito. E um deles falou assim, tá, então o que nós podemos fazer? Vocês tira a camisa de força dela. Já foi guardando o materialzinho que ele estava ali, como quem disse, vocês não tirarem, né, eu não vou atender. E um que estava lá na porta, um dos seguranças, enfermeiro, disse assim, tira a camisa de força, que ela quebre tudo, quebre até ele. Né, bem educado. Então começaram com dificuldade de desamarrar aquela camisa de força. Desamarraram, no que ela se desembaraçou da camisa de força, ela foi para esbofetear. O Divaldo já de braços abertos na direção dele, ele já sabia, ele estava vendo tudo o que os outros não conseguiam ver. E Divaldo fala assim, meu irmão. E o senhor gritou de lá, é uma moça! Não me ajude, por favor, não me ajude. Meu irmão. Daí, ele parou. Por que você está fazendo isso? Utilizando essa menina para uma vingança contra a família dela? Porque ela não me parece devedora, mas o pai me parece, ele deu, aproveitando, né? E seguiu. O pai me parece, não é? Então você está se vingando dele. Ele disse, é verdade. E ele disse, nossa, acertei. Mas que vingança boba. Você a martiriza, contrai um débito, terá que pagar. Então Divaldo falou um pouquinho para ele sobre essas questões, sobre isso que a gente faz com a nossa balança, né?
às vezes para mais, às vezes para menos, dependendo das nossas atitudes, explicando que aquela atitude dele, ele estava se prejudicando, teria que responder por aquelas atitudes. E ele disse: meu filho, não faça isso. A vida é eterna. Você está aqui, apesar de já ter passado por tanta coisa, por esse golpe tão doloroso. Como é seu nome? E ele falou através da menina: Celso. Ah, Celso, você é tão jovem. E ele disse assim: pois é, eu sou jovem, mas sou infeliz. Mas por que você é infeliz, Celso? Porque ele é meu padrinho. E apontou para o pai da menina: porque ele é meu padrinho. A minha mãe deu-me a ele, a esse bandido, para batizar-me. E segundo a tradição, padrinho é um segundo pai. E a tradição diz que quando morrem os nossos pais, nossos padrinhos tomam o lugar. Mamãe morreu, já era viúva. Ele me levou para a casa dele, me fez escravo. Ele tem uma padaria, você sabia? Divaldo falou: não, não sabia. Tem, o miserável tem uma padaria. E me botou para trabalhar na padaria. Eu tenho 26 anos hoje. Na verdade era bem mais. Ele passou tanto tempo em perturbação que ele não sabia exatamente a idade dele. E Divaldo, com toda a paciência, diz: pois bem, Celso, é natural que ele colocasse você para trabalhar, não é? E ele disse: não, não é natural, porque ele sequer me pagava. Você sabia que há patrões que obrigam o funcionário a assinar o salário mínimo, mas não pagam? Não, eu não sabia. Pois fique sabendo. Há muitas misérias no mundo e as pessoas não sabem. Esses infelizes exploram. E um dia nós tivemos uma discussão. Eu estava revoltado cobrando ele. Avancei para esbofeteá-lo, senti uma dor terrível no peito. Caí e não me lembro de mais nada. Me lembro de acordar na sala da casa dele, na sala de visitas. Ele estava com ela e eu então disse: olha ali o miserável, que tanto me faz sofrer. A dor continuava, cada vez mais forte. Eu então me aproximei, queria esbofeteá-lo, mas antes de chegar até ele, eu fui atraído por ela. E eu não entendo como, é como um ferro sendo atraído por um imã. E eu acabei me grudando nela, eu me bati nela, e eu queria bater-lhe, e ela lhe deu uma bofetada. Aí eu fiquei muito contente, porque eu percebi que ela poderia me ajudar na minha vingança. Então, ele respondeu com outra bofetada, e nós nos engalfinhamos no chão. Então, nessa luta, chamaram um médico, ele aplicou uma injeção nela, ela dormiu, eu também dormi. E quando eu acordei, estávamos no hospício, loucos de um lado para outro. Eu sei que já morri, mas ninguém morre, e eu estou aqui para cobrar a dívida. Então Divaldo fala: mas é uma vingança boba, porque ela sofre. As leis divinas liberam ele, fazem ela sofrer. E agora você vai me perguntar: por que ela está sofrendo? Se ela não lhe fez mal nenhum, foi o pai. Ela está sofrendo porque em outro tempo, com certeza, ela prejudicou alguém. E o mal que ela fez, ela está pagando agora. Nós desorganizamos as leis universais e reorganizamos-las. Desde que nós estabelecemos o bem, recuperemos aqueles que nos fizeram mal, nós ficamos quites e Deus nos libera. Aí naquela altura o Celso já estava muito aturdido mesmo e disse assim para ele: olha, eu não estou entendendo nada. Ele disse: não se preocupe, vamos conversar um pouco, Celso. Me conte, você foi morar na casa dele porque a sua mãe desencarnou, morreu. Ela está morta há quanto tempo? O Celso estava assim muito confuso e começou a tentar fazer as contas. Divaldo foi ajudando ele. Só que ele estava desencarnado fazia 8 anos, naquele estado geral de perturbação, pelo ódio, pelo momento que ele morreu, pela falta de estudo, por desconhecer esse mundo espiritual que existe. E a mãe dele ele já fazia 8,
E já fazia naquela época uns 10 anos que a mãe dele havia falecido. Então ele disse assim: olha, eu estou todo esse tempo aqui sem notícias de mamãe. Nesse momento, Divaldo vê uma senhora entrando, humilde, uma senhora desencarnada, modesta, entrando pelo salão. E ela fala assim para Divaldo, fica ao lado dele e diz: salve, meu filho, por favor, ajude meu Celso. Divaldo fica muito comovido com aquela mãe, porque o amor de mãe é um dos maiores amores que existe, né? Capaz de vencer todas as coisas. E ele diz: não, eu vou ajudar. Ele olha para Celso e fala assim: Celso, me diz uma coisa, você sabe rezar? Você sabe orar? E Celso diz para ele: claro, sei, todo mundo sabe, a minha mãe me ensinou o Pai Nosso. Rezava comigo, então tá. Nós vamos rezar o Pai Nosso, para que você possa sair dessa faixa que você se encontra. Você sabe como funciona o rádio? A gente mexe naquele botão e encontra a estação. Você não está na mesma estação da sua mãe, porque você está vibrando muito baixo, você está odiando muito. Então nós vamos rezar, você vai elevar a sua vibração e assim você vai chegar na vibração da sua mãe, para você poder enxergá-la. Celso começa a rezar junto com Divaldo, porque ele era um espírito sofredor, ele não era um espírito ruim. Ele é um espírito sofredor, que não estava entendendo as leis, como elas funcionam. Ele começa a rezar e enxerga a mãe deles. Mamãe! E se ajoelha aos pés da mãe. E a mãe dele o abraça eternamente, aquele filho que ela queria tanto tempo ajudar, mas que não havia. Tira do campo da menina em que ele estava. A menina vai desmaiando, Divaldo a ampara, segura, senta ela numa cadeira. E Celso é levado pela mãe dele. A menina, quando desperta, ela desperta aturdida, ela vê o pai, ela não entende nada de onde ela está, do que está acontecendo. E ela então pergunta: papai, onde estamos? E ele responde: está na casa de um amigo, minha filha. Não se preocupe. Aqui é parte de um hospital. Você estava doente, lembra? Mas não. Eu senti um desmaio e eu não lembro de nada do que aconteceu. Aí Divaldo diz: minha filha, isso é natural. Não se preocupe, isso passa. Você vai poder dormir hoje, sem remédios. Não dei remédios para ela, falou para os enfermeiros, eles olharam assim. Cibele, seja bem-vinda. Você conhece Jesus? Ele conversou com ela, ela tinha poucas ideias, não sabia quase nada. Nunca havia despertado para esse mundo espiritual. E Divaldo fala: Cibele, você vai ter que rezar muito. Você vai ter que pedir proteção a Jesus, a Maria Santíssima. E ela diz: ai, eu estou com tanto medo, eu sinto tanto frio. E ele diz: não se preocupe, que é assim mesmo. Aí o pai, o valentão, diz assim: tá, e agora, seu Divaldo? Agora ela tá boa, né? E Divaldo diz: não, senhor. Não se fica bom num passe de mágicas. O espírito que a atormentava, seu inimigo, foi afastado para que ela possa ter repouso. Depois ele vai voltar e continuar cobrando a dívida. O dinheiro que o senhor não pagou a ele, apesar de ter assinado um contrato para pagar o salário mínimo. Daí o senhor disse: ah, não, mas isso não, porque todo mundo faz isso. Ele disse: olha, isso aí a gente vai conversar depois. Mesmo que todo mundo faça, nós vamos ter uma conversa. E ele: tá, mas e agora o que eu faço? Olha, se eu fosse o senhor, eu pegaria sua filha, levaria para casa, porque ela está melhor. E ele diz: tá, e o que eu falo no hospital? Você vai até o hospital, você conta o que aconteceu aqui e leva ela para casa, porque ela está bem. E ele diz: e eu contar o que aconteceu aqui? O senhor está doido? Eles não vão acreditar em mim. Ele disse: olha, isso é problema do seu caráter e do caráter deles. Aí um dos enfermeiros, que também estava aturdido, disse assim: tá, mas e o que eu devo dizer, seu Divaldo? E agora já era seu Divaldo, né? Eu não queria mais que quebrasse tudo.
olha meu filho, você conta o que aconteceu aqui. E ele diz, mas se eu contar, quem vai ficar lá internado sou eu. Eles não vão acreditar. Edivaldo, olha, já são 13 e pouco da manhã, tá? O que vocês querem que eu fale? Foi o que aconteceu. Agora, se ela está boa ou não está, isso é um próximo capítulo. Levem ela, então, até o hospital. Mostrem que ela está melhor, se vocês não querem falar o que aconteceu aqui. Que eles vão ver e vão liberar. E o pai voltou a perguntar para o Edivaldo. Tá, e o que eu faço depois? O que acontece agora? Edivaldo diz, se lhe interessar, o senhor volte. Pois isso é só o começo. E o começo de uma tempestade. Você só escutou os trovões e os relâmpagos. Mas a chuva virá. E virá muito forte. E o senhor diz, mas como é que eu vou voltar? Ele disse, ué, da mesma forma que o senhor veio, o senhor volta. Voltar é retornar ao lugar onde o senhor esteve. Simples assim, volte. Aí Edivaldo ainda explicou, conversou com ele, explicou algumas coisas, mas aquele homem estava muito arrogante, ainda muito inacessível. E foi embora, partiu. Foi num sábado que isso aconteceu. Na terça-feira estava o Edivaldo novamente nos atendimentos, no horário da palestra, da reunião. Então chegou o senhor Valentia de novo. Chegou o senhor Valentia com a esposa, Cibele, já sem camisa de força, sem nada. E mais um dos enfermeiros. E a mãe de Cibele, ela estava demonstrando um sofrimento intenso, muito pálida, muito magra, muito triste, porque ela viveu, ela acompanhou, ela viveu a dor da filha. E ela estava lá. Quando termina a reunião, ela se aproxima de Edivaldo e diz, muito obrigado, seu Edivaldo, por ter ajudado a minha filhinha. Edivaldo, comovido assim com aquele momento, diz assim para ela, minha senhora, eu vou lhe dar um livro. E esse livro vai lhe restituir a paz. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Abra quando estiver aflita. Abre e leia. O livro é um amigo silencioso para as horas difíceis da nossa existência. Abra, leia o quanto quiser. Se for gostando, valendo, pois tenho certeza que vai lhe fazer muito bem. Aí o senhor Valentia perguntou para o Edivaldo assim, tá, e para mim? O senhor não vai dar nada? E ele, vou dar, sim, senhor. Como o senhor é um homem tão culto, né? Edivaldo disse que estava louco para falar curto, né? Ignorante, mas disse culto. Só mudou uma letrinha, disse para ficar tudo bem. E disse para o senhor, eu vou dar esse livro, o livro dos Espíritos. Nele você vai entender realmente o que é ser espírita, o que é uma casa espírita. O senhor precisa entender mais essas coisas que o senhor chegou falando no sábado. E em breves palavras, com paciência, Edivaldo ainda explicou para ele o que era uma casa espírita, o que era um atendimento, o que era aquele lugar onde ele estava. Então a Cibele tomou um passe, Edivaldo conversou bastante com ela, Celso se apresentou, mas não incorporou, não interviu, só estava junto. Edivaldo falou da importância que Cibele estudasse, entendesse aquela doutrina, que eles passassem a frequentar a casa, ela e a família. Um dia da semana eles deviam ir lá, deviam estudar mais. Também deu um livro de mediunidade para Cibele e disse que eles precisavam entender melhor. E que uma coisa eles tinham que lembrar. Em primeiro lugar, algo que fica para Cibele, fica para a mãe da Cibele, para o pai, para cada um de nós. Primeiro lugar, faça o bem. Não importa como, faça o bem, não é difícil. Ela disse, não é, não sei. E em segundo lugar, não deseje o mal a ninguém. Você já estará no caminho da nossa doutrina. Então eles passaram a frequentar a casa. Eles foram indo, foram buscando, foram estudando. Passou 3 meses e Edivaldo recebe uma mensagem do plano espiritual que eles deveriam comparecer a uma mesa mediúnica. Algo que é reservado para os médiuns, para quem já estudou muito, para quem aprendeu muito e para quem quer ajudar a espiritualidade, as pessoas encarnadas e desencarnadas. Só que eles foram convidados porque precisava acontecer esse momento, esse contato do pai de Cibele e de Cibele com Celso.
através de outro médium. E eles participaram da mesa mediúnica, outro médium estava lá e fez a comunicação de Celso e começou a falar, então, para o pai, para o senhor Valentia, tudo que ele havia feito para ele. E o pai da menina fica aturdido, porque como é que sabiam tudo isso? Não tinha como alguém saber tudo que ele tinha aprontado para aquele rapaz. E ele começa a achar, mas será que eu estou sendo vítima, né, de algum engano, alguma coisa? Divaldo já percebeu o pensamento e disse: meu senhor, ninguém está aqui para lhe julgar. Só escute que depois eu vou lhe ajudar. Raciocinaremos depois, escute. Então, o doutrinador, quem estava conversando, responsável pela mesa, conversou muito com o Celso, falou sobre o perdão, sobre o amor, sobre as leis universais que regem. Celso entendeu, prometeu que não iria mais perturbar a Cibele, que faria o máximo para não perturbar mais ela. Terminou a sessão. Divaldo conversou com a família, explicou para o Sr. Valentia que ele precisava mudar os hábitos dele. E a primeira coisa a partir de agora era pagar os funcionários corretamente. O Sr. Valentia ainda tentou dar umas desculpas, ele disse: não, isso é indispensável, para você não ser novamente cobrado, você e sua família. Conversou com Cibele, eles seguiram frequentando. 6 meses depois, novamente eles são chamados. Celso pede perdão à família. Celso agora entendeu, Celso compreendeu, Celso foi ajudado, amparado pela espiritualidade amiga, que antes ele não via, porque ele estava tomado pelo ódio. E ele pede perdão e se afasta totalmente da família. A espiritualidade amiga conduz Celso. A família fica ajustada novamente. Por incrível que pareça, até o senhor Valentia segue frequentando a casa, aprendendo, estudando. Cibele começa a namorar. Cibele arruma esse namorado, Divaldo faz questão de conhecer o namorado começa a frequentar a casa também. E eles casam, como tem que ser com o passar do tempo. Nessa época, então, nem se fala. Eles casam, estão muito bem frequentando a casa, Cibele com muita mediunidade, todos já instruídos na doutrina. E um dia ela se aproxima de Divaldo, porque Divaldo ficou muito amigo da família. Até o senhor Valentia, agora eram amigos. E ela diz assim: tio Divaldo. Ela nem terminou de falar tio Divaldo, ele disse: já sei, está grávida. Acertei? Sim. Ele viu que ela estava grávida e viu que quem ia reencarnar era Celso através dela. Só que ele não fala nada. Ele percebe isso. A criança nasceu, todos muito felizes. Vai passando o tempo. Só que a criança vai crescendo e é um terrorista do Hamas. É uma tragédia grega. A criança é muito danada. E todo o tempo Divaldo instruindo o avô da criança. Divaldo dizendo: você tem que fazer uma caderneta de poupança para o seu neto, herdeiro, você tem que começar a pagar a dívida. Convence o avô. O avô diz: vou colocar tanto. Não, coloca mais. Né? Divaldo faz as contas mais. Né? Ele faz a caderneta para o neto, na época da caderneta de poupança. E um dia, o avô vai procurar o Divaldo. Porque a criança brigava, xingava esse avô, trouxe isso da outra encarnação. E Divaldo, já sabendo, né, e já sabendo do que o avô queria, o avô fala assim: Divaldo, você vai me ajudar. Olha só, você vai me dizer uma coisa. Porque o meu neto, o menino não é gente. Eu adoro o menino. Ele vem o danadinho e me escuta a canela. Eu vou dar um beijo, ele me morde. O que eu faço, Divaldo? Ame ele. É seu neto. Será que ele é um inimigo de outra vida? Não, absolutamente não é. É só um espírito em prova, vocês dois. Ame, que dará certo. Aos 10 anos, quem procura o Divaldo é o menino, ao invés do avô. E o menino chega e fala assim: tio Divaldo, olha só. Eu tenho que te falar uma coisa. Eu tenho uma raiva do meu avô. E Divaldo: mas por que, meu filho? Por que você tem raiva do seu avô? Não sei, tio Divaldo. Mas eu olho pra ele e eu tenho vontade de dar uma bofetada. E Divaldo diz:
mas olha só, você já fez isso quando era criança. Ele diz, mas o que eu faço? E ele diz, olha, você está frequentando as aulinhas de espiritualidade, de desenvolvimento, você está estudando o Evangelho aqui na casa, você já sabe muita coisa, você já sabe que estamos aqui e provavelmente vocês são espíritos em dívida um com o outro, vocês estão aqui para resgatar e você não está aqui para complicar com o seu avô, você não está vendo isso? Você está aqui para resgatar. Então é hora de você ser carinhoso com ele, de você falar que gosta dele. Não, mas eu não gosto. Aí Edvalda, olha só, meu filho. Então você faz assim, você vai falar assim pro seu avô. Vô, olha só, vô, eu não gostava de você, mas agora eu tô gostando. Eu tô gostando, você vai dizer isso que você vai terminar gostando, a gente tanto mente que acredita. E o menino, tá bom, eu vou tentar fazer isso. E fez. E o tempo foi passando e eles ficaram muito amigos, muito apegados um ao outro. O menino e o avô. Quando o menino completou 15 anos, o avô passou grande parte da sua fortuna para o menino. Aquele homem arrogante que entrou naquele dia tão grotesco na casa espírita havia se transformado profundamente em um verdadeiro cristão e saldou a sua dívida com os céus. Então, meus irmãos, é através da nossa convivência, lembrando a frase que eu sempre falo, as pessoas e as circunstâncias que estão presentes na nossa vida não estão por acaso. São muitas vezes nossos resgates. Nós estamos ajustando a balança da nossa vida, organizando tudo novamente. Então é hora da gente aceitar, da gente perdoar, da gente compreender. O nosso lar é o principal lugar onde nós ajustamos as nossas contas, onde nós somos quem realmente somos. E se alguém tem alguma dúvida ali sobre esse fenômeno da menina chegar falando, e não era ela, né, era Celso, pelo espírito de Celso, eu peguei a explicação do livro dos médiuns, que explica o que são os médiuns falantes. Diz assim, os médiuns audientes, que escutam, que apenas transmitem o que ouvem, escuta e fala, não são propriamente os médiuns falantes. Esses, na maioria das vezes, não ouvem nada, ou seja, o que só fala, que nem o caso dela, ela não estava ouvindo nada. Ao servir-se dele, os espíritos agem sobre os órgãos vocais, como agem sobre as mãos dos médiuns escreventes. O espírito se serve para a comunicação dos órgãos mais flexíveis que encontrar no médium. De um empresta as mãos, de outro as cordas vocais, de um terceiro os ouvidos. O médium falante em geral se exprime sem ter consciência do que diz, e quase sempre tratando de assuntos estranhos às suas preocupações habituais, fora de seus conhecimentos e mesmo do alcance da sua inteligência. Embora esteja perfeitamente desperto, porque eles pensavam que era a menina mesmo que estava falando tudo aquilo e fazendo tudo aquilo, em condições normais raramente lembra do que disse. Lembrem que quando ela acordou, ela perguntou onde estava, ela não lembrava de nada. Não lembra do que disse. Numa palavra, a voz do médium é apenas um instrumento que o espírito se serve e com a qual outra pessoa pode conversar com este, como faz no caso de um médium audiente. Então aqui uma breve explicação, né, dessa mediunidade que essa menina tinha, que esse espírito em que o pai devia para esse espírito acabou utilizando dessa mediunidade para cobrar o pai da menina. E a menina foi esse meio, e foi o meio de despertar da existência deles. Às vezes, quando a dor nos visita, às vezes quando a aflição, a ansiedade nos visita, num primeiro momento, isso nos faz mal e a gente quer sair daquilo ali. A gente quer se livrar daquele momento. Normal, né? Nós não precisamos querer algo ruim. Mas normalmente, quando esses momentos surgem, assim como na vida de Cibele e de sua família, eles surgem para uma transformação maior. Surgiu para que aquela família inteira mudasse.
surgiu para o reajuste de contas, surgiu para que essa balança ficasse correta. Então, meus irmãos, tem um trecho do Evangelho que muitas vezes as pessoas acham estranho. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados que são dóceis e pacíficos, que diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Então, meus amados amigos, até nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos em que as lágrimas brotam em abundância, nesses momentos Jesus também está agindo em nossas vidas. Nos momentos de desespero, de dor, Ele está agindo, nos ajudando a ajustar essa balança. Que nós tenhamos essa força interior de lutar, de vencer, de ver o que precisamos aprender, de entender melhor o que Jesus quer nos mostrar naquele momento, para que sejamos mais fortes, mais felizes na caminhada em direção à luz. Muito obrigada.